Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química. Mais uma questão para a nossa revisão Enem 2023. E a temática de hoje, separação de misturas. Então, trouxemos uma questão do Enem para a gente desenvolver esse conteúdo. Então, turminha, atenção. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7 a 3% a abundância de um isótopo específico. Qual? Urânio-235. Só lembrando, isótopo são átomos, são elementos químicos que vão se diferenciar pelo número de massa. No caso do urânio, nós temos o urânio-235, que é utilizado nos reatores nucleares, e o urânio-238. O isótopo do urânio mais abundante é o urânio-238. Então, a gente precisa, as indústrias nucleares precisam fazer esse enriquecimento, esse aumento da quantidade do urânio-235. Continuando, uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa. Essa informação é importante entre os hexafluoretos do urânio-235 e do urânio-238. Então, a gente observa aqui que há uma pequena diferença de massa. Entre aspas, o urânio-238 é mais pesado. Para separá-los por efusão, precedida pela vaporização, ok? Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas, com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Então, esse método tradicional é um método extremamente complicado, extremamente difícil de acontecer e muito caro. Então, pesquisas acontecem para tentar agilizar e diminuir os custos com relação ao enriquecimento do urânio. Vamos agora ao comando, que é justamente a pergunta. Considerando a diferença de massa mencionada, lembrando que nós temos urânio-235, urânio-238. Então, considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Nós temos como alternativas, letra A, peneiração, letra B, centrifugação, letra C, extração por solvente, letra D, destilação fracionada e letra E, separação magnética, ok? Bom, turminha, a peneiração a gente vai utilizar tipo realmente uma peneira, um filtro que vai reter partículas de tamanhos diferentes. Então, partículas menores do que o espaço lá do furo, né, dos poros da peneira. Então, partículas menores, de tamanhos menores, vão passar, partículas maiores vão ser retidas, certo? Mas olha só, urânio-235 e urânio-238, a diferença está na massa e não no tamanho. Então, não dá para usar a peneiração. Extração por solvente seria a polaridade. A diferença de massa não gera uma diferença de polaridade entre os isótopos. Então, não dá para usar a extração por solvente, ok? Outro, a destilação fracionada. A destilação fracionada, esse tipo de separação, ele é baseado na diferença do ponto de ebulição. Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ok? Bom,
o urânio, né, pelas informações que nós temos, ele ou vai estar no estado sólido ou então vai estar no estado gasoso. Então, não dá para a gente usar a destilação fracionada. Outra, essa diferença de massa não vai gerar uma diferença no ponto de ebulição. Outra, separação magnética, letra E. O urânio não é um componente ferromagnético, ou seja, que possa ser atraído por um ímã. Esses elementos ferromagnéticos são ferro, cobalto e o níquel, ok? Mas olha só, como nós temos uma diferença de massa, isso vai gerar uma diferença de densidade. Então nós temos aqui, ó, nesse cantinho, a equação geral dos gases, PV igual a nRT. Nós fizemos um joguinho matemático e aí nós isolamos a densidade. Porque a densidade é a massa sobre o volume, certo? Ou seja, é o peso molar dividido pelo volume. Então, o que a gente observa? Quanto maior a densidade, né, maior a massa. Quanto maior a massa, maior a densidade. Então, se eu tenho isótopos com densidades diferentes, eu posso utilizar a centrifugação, uma centrífuga. Então, na centrífuga, serão separados os elementos que apresentam densidades diferentes. Então, nós vamos conseguir isolar, separar o urânio 235 do urânio 238, por causa da diferença de densidade. Tudo bem, turminha? Nossa questão sobre separação de misturas. Espero que você tenha gostado e aprendido. Ficando por aqui, forte abraço a todos. Valeu!